o significado do ID e para que a igreja foi chamada a este mundo. Então, antes de mais nada, eu queria que você ajudasse esse canal a crescer, deixasse seu like, se inscrevesse no canal, tá? Sem mais delongas, vamos lá para a mensagem. A mensagem se encontra lá no livro de Mateus 28, versículo 19. Diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo e que ordenei a vocês. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, a gente, é uma mensagem muito conhecida, uma mensagem que todos conhecem, mas nem todos sabem o significado dessa mensagem. Sobretudo a igreja hoje, ela tem se afastado muito dessa mensagem de Jesus. Jesus, quando veio aqui, ele foi simples e direto. Ele falou sobre a salvação, ele falou do que é necessário para que se alcance a salvação, e ele deixou essa mensagem para a gente, e a igreja tem se perdido muito ao longo desses séculos que se passaram até que o Evangelho chegasse até nós. Hoje a igreja está muito distante dessa igreja que Jesus Cristo idealizou. Por quê? Antes de subir os céus, Jesus deu a seguinte ordem: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Este versículo é um dos mais conhecidos da Bíblia e é muito lembrado, principalmente quando a gente fala sobre o assunto de evangelização. Quando a gente fala em evangelizar, é o primeiro que vem à nossa cabeça esse versículo que fala do ID. Embora a aplicação dele sirva para esse propósito, poucas pessoas conhecem um detalhe interessante nessa passagem. Por conta disso, ultimamente é comum ver as pessoas interpretando e aplicando a mensagem "ide fazer discípulos" de uma forma equivocada. Ela é totalmente errada. O problema não está em ir, mas ir fazer o quê? Né? E a igreja não tem feito o ID de forma correta. É comum ouvir alguém dizer, por exemplo, temos que fazer o ID que Jesus nos ordenou. Porque o ID é a tarefa da igreja. Normalmente, quando se interpreta esse versículo, a ênfase se coloca sempre no ID. O mesmo acontece com a passagem de Marcos, onde geralmente é destacada o ID por todo mundo. Então, sempre que a gente fala dessa mensagem, a gente interpreta que o foco está no ID. Mas não é bem assim, não. Não está lá no ID, não. Você vai entender mais para frente o porquê que o foco ele não é o ID. Não é. Eu confesso também que eu não tinha visto problema em interpretar dessa forma, né, o ID. Mas o problema está no seguinte, gente. Deixa eu te fazer algumas perguntas. Por exemplo, uma seita pode fazer o ID? Pode. Ela pode fazer um ID. Existe um bem famoso aí que faz o ID. E faz até melhor do que a gente. Uma igreja que prega heresias pode fazer o ID? Também pode. Um ímpio pode fazer o ID? Também pode fazer o ID. Também pode. Só que tem uma coisa que nem todos conseguem fazer. E esse é o papel da igreja, que é fazer discípulos. Aí é que está o grande problema. Porque as igrejas hoje em dia falam assim: mas eu fiz o ID. Bate no peito, eu fiz o ID, eu estou fazendo o ID de Jesus. Só que na verdade Jesus não estava mandando você fazer só o ID. Né? Porque senão seria muito fácil. Você vai lá, faz o evangelismo, está tudo certo, ganhou almas. E aquela alma vai para onde? Né? Quando Jesus veio aqui na Terra, quando ele desceu, quando o Verbo se fez carne, ele cuidava das pessoas. Ele não só ensinava, mas ele cuidava. E o ensinar é que está o detalhe. Né? Então, o detalhe aqui nesse texto está que o id ele não está no imperativo. Então, o id não é a ordem. Né?
Se você for lá no grego, sem entrar em detalhes de como se constrói esse texto no grego, você vai entender que esse id, ele está no particípio, ele está qualificando o verbo que é fazei discípulos. Então Jesus ele não está dizendo só para você ir, ele está dizendo ali, ó, vai e faça discípulos. O id ali, ele está falando sobre o id, é a forma com que você vai fazer discípulos. Na verdade, para você fazer discípulos, você tem que ir. Você tem que pregar o evangelho, você tem que fazer evangelização, você tem que ganhar almas. Mas só isso não basta. Só isso não basta. Você tem que fazer discípulos. E aí é que está o grande problema. Porque a igreja hoje, ela não tem feito isso. São poucas as igrejas que fazem discípulos, que ensinam realmente a palavra de Deus da forma correta. Você vê hoje os nossos cultos, parecem mais shows. Um monte de gente vai para se apresentar nas igrejas como se fosse um show. E, na verdade, o culto não é para você, não é para mim, o culto é para Deus. Então, quando você faz as coisas, você tem que fazer as coisas para Deus. E a igreja hoje tem se afastado cada vez mais disso. Tem pessoas achando que igreja é casa de show, que púlpito é palco, e que a estrela que tem que brilhar é Ele. Quando na verdade é o contrário, gente. A igreja é um lugar de adoração, é um lugar onde você vai para aprender da palavra de Deus, onde você vai ouvir a palavra de Deus, porque é a palavra que produz fé. A Bíblia diz isso, que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir um louvor, por assistir uma peça de teatro, por ver uma dança. Isso não produz fé. Isso é uma ferramenta que é utilizada para ganhar almas, sim, o louvor, Deus habita no meio dos louvores, as pessoas podem ser curadas no meio do louvor, podem ser libertas no meio do louvor, mas o que produz fé é a palavra de Deus. Mas como que você pode fazer isso? Poxa, Jesus, quando ele veio aqui à Terra, como que ele ganhou as pessoas? Pela palavra. As pessoas seguiam Jesus pelo que ele falava, pela mensagem que ele enviava. E esse é o papel da igreja, é a mensagem, é a palavra de Deus que transforma as pessoas. E não é isso que tem sido feito hoje nas igrejas. Não é. Estamos longe do evangelho que Jesus pregou. Muito longe. Pedro também, depois que foi revestido do Espírito Santo, depois do dia de Pentecostes, a Bíblia diz que ele teve um momento em que nenhuma mensagem ele ganhou 3.000 pessoas. Pedro tinha um monte de coisa lá, uma iluminação, um canhão de fumaça, cantou louvores, dançou. Não. Pedro usou a palavra. E é isso que tem faltado em nossas igrejas, querido. É ensinar a palavra. É ensinar as pessoas como elas devem se portar e a conduta delas como cristão. É ensinar a elas que através da palavra elas vão enxergar que são pecadoras e vão enxergar que Jesus Cristo morreu na cruz por elas e vão entender que a salvação vem através da fé em Jesus Cristo. Tem pessoas colocando a fé em pessoas e não em Cristo. Hoje a gente vai em nossos cultos e Jesus está lá num cantinho, como se fosse um jarro em cima de uma mesa, enfeitando. Você vê no culto cheio de pessoas e vazias de Deus, porque não temos pregado o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, queridos. E precisamos voltar a essa igreja lá do primeiro século, que era através da palavra, da pregação da palavra que se ganhava almas. Tem algo de errado em fazer essas coisas? Não, não tem. Mas o foco não é esse. Não é esse. Sem o verdadeiro evangelho, é possível fazer espectadores no culto. Se você não pregar o evangelho, você faz espectadores. Isso é fato.
É possível fazer público para apresentações na igreja, é possível fazer consumidores para o mercado gospel, clientes para campanhas santas e ativos para um relatório financeiro do mês. Agora, sem pregar o verdadeiro evangelho, escute isso, sem pregar o verdadeiro evangelho, você não consegue fazer discípulos. E se você não consegue fazer os discípulos, você não está seguindo a palavra de Deus, querido. Jesus não mandou você ir só, Ele mandou você fazer discípulos. Ele não mandou você ir só, Ele mandou você pregar a palavra. E o que você tem feito da sua vida? Você tem ido para a igreja só para assistir apresentações, para ouvir um louvor? Você vai à igreja só porque o louvor é bonito? Você vai à igreja só porque tem apresentações de teatro e isso te faz sentir bem? Ou você vai para a igreja para adorar a Deus? Porque a igreja é um lugar de adoração, queridos. Quando você entra pela porta da igreja e quando você senta naquele lugar, você pode ter certeza que é um lugar santo. Ou deveria ser. Você não vai para a igreja para ver apresentações. Você tem que ir lá para agradecer a Deus porque você está vivo. Porque no meio dessas coisas todas que estão acontecendo no mundo, dessa pandemia, ela não te alcançou. É para isso. Você tem que entrar na igreja com o intuito de adorar a Deus, bendizer o nome dEle. A Ele toda honra, a Ele toda glória e a Ele todo louvor. Não para a gente. Não é o homem que é o foco. Hoje as igrejas colocam o homem no centro do evangelho e tiram Jesus do centro. Quem é o centro é Jesus Cristo. Ele é o centro do evangelho. Ele é o motivo da nossa adoração. Ele é o motivo por qual nós vivemos e o amamos. Porque Ele morreu numa cruz por nós, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E é esse Cristo ressurreto que a gente precisa pregar. É esse Cristo que foi aos céus e falou assim, e vou voltar para buscar a minha igreja, a noiva. Queridos, temos que voltar ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Aquele que é o povo comprado por Cristo, provém de todos os povos, línguas e nações. Esses discípulos devem ser batizados como sinal que foram regenerados, remidos de seus pecados e unidos com Cristo. Apenas ir não basta. A ordem do Mestre é para que façamos discípulos. E como faremos discípulos? Simples. Indo por todo o mundo e pregando o Evangelho, a palavra, até que podemos continuar encarando o ide como um imperativo, desde que esse ir necessariamente resulte no ir de pecadores a Cristo através da palavra genuína. Então, querido, se você tem feito até hoje de forma errada, se você tem colocado o foco somente no id, mas não tem feito discípulos, hoje é o momento que você vai mudar de vida. Hoje é o momento que você vai parar e vai falar assim: eu quero fazer a vontade de Jesus Cristo. Eu quero ganhar almas, mas eu quero fazer discípulos. Eu quero ir lá fora buscar as almas, mas eu também quero cuidar delas. Eu também quero entender qual é a situação delas e eu quero ensinar a palavra dessas pessoas para que isso produza fé e essas pessoas sejam salvas pelo maravilhoso nome de Jesus Cristo. Então, gente, vamos voltar ao verdadeiro Evangelho. Vamos pregar a palavra de Deus sobre tudo. Eu queria agradecer a vocês por estar acompanhando esse vídeo e agradecer a Deus sobre todas as coisas, porque Ele tem feito muitas coisas na minha vida, na vida da minha família, e eu tenho vivenciado muitas coisas boas da parte de Deus. E eu quero o máximo que eu puder, até quando eu puder, pegar a palavra de Deus e mostrar que esse Jesus Cristo ele é um Deus poderoso e que pode mudar a sua vida, assim como mudou a minha vida e assim como tem feito na minha família. Que Deus possa abençoar a tua vida, querido. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus.